vão se degradando e eles somem na natureza. Mas sabe que a única coisa no planeta Terra que não some é o isopor? Poxa, o isopor ele é feito de polietileno, que é uma substância que ela é durável, ela não se decompõe. Ou seja, se tu jogar isopor no chão, ele vai ficar por eras até o mundo acabar e ele não vai se decompor. Ele pode ficar velho, mas ele não se decompõe. E o problema pior dele é que ele impregna doenças nele. Ele é muito fácil de absorver micro-organismos que, em contato com a gente, em contato com a natureza, aumentam a toxicidade, a poluição, ou seja, uma tampinha de marmita como essa aqui vai ficar com água parada, vai trazer dengue, também vai trazer outras doenças como salmonela e E. coli, né, coliformes fecais que vem do cocô, tanto das pessoas como dos animais. E isso é prejudicial pra gente. Quando a gente taca um papelão no chão, um plástico, ele se decompõe. Mas esse aqui, ele tem a chance de proliferar as doenças por muito, muito mais tempo. Então, é bom pra gente ter como uma regra não tacar o isopor. Sempre que tiver isopor em casa, uma caixa de isopor, alguma coisa que tenha que ser jogada fora, a gente tem que botar separado no lixo comum, porque mesmo se ele for lá pro lixão, ele vai ser jogado como lixo comum e ele não vai se decompor. Se a gente separar e botar escrito assim, ó, em cima da sacola onde está esse isopor, a isopor, o lixeiro vai separar para um cantinho e ele vai levar para um local onde ele vai ser queimado. É tipo como se ele fosse derretido e aí ele pode ser, ele vai virar uma pasta que pode ser usada para mais isopor ou ele pode ser descartado de um jeito melhor em que ele consiga se decompor e sumir. Uma pergunta. Como que você acha que dá para substituir o isopor? Exemplo, marmita. Eu sou adepta do plástico durável. O que é? Uma caixinha de marmita, por exemplo, como essa que vendem na rua, eu sou adepta que usem potes de plástico. Porque o plástico, aqueles que a gente vê na padaria, que tem um bolinho assim, que é uma caixinha de plástico, esse plástico, além de ele ser mais fácil de reciclar, que ele pode ser derretido e virar uma garrafa PET, ou em muitos locais que recebem o lixo plástico, eles transformam em cadeiras de rodas, como a da nossa mãe, né, Lorena? Também para produtos químicos, garrafas para Coca-Cola. O plástico ele é muito mais fácil de ser um substituto compatível biologicamente, né, para não poluir. Até porque mesmo se ele for parar na rua, ele vai, a algum momento ele vai sumir. Mas aqui o isopor ele não se decompõe, né? Outro meio também é papelão, que é as caixas como se as que dão no McDonald's. Não sei se vocês viram que caixa de X são meio que de papelãozinho. Essas caixas de papelão, elas têm fibra e essa fibra, quando ela exposta à água, ela vai se dissolver e vai virar uma coisa que a gente chama de papel machê, que também pode ser usado para criar folhas de papel. Muitos cadernos que a gente tem pré-escolar, eles são feitos com a reciclagem desse papelão, desse papel de folhas que vão para o lixo. E isso é muito reutilizável, tanto porque você pode reciclar o papel muitas vezes. Além de preservar a natureza, né, para a gente não ter que ficar desmatando, a gente preserva o solo, já que com a chuva ele vai dissolver, vai virar aquela pasta e ele mesmo vai ser consumido pela natureza, que também é bem mais durável, né, e sustentável do que o plástico e do que o isopor, que é o menos sustentável de todos, já que ele não some, né? Posso fazer outra pergunta que não seja? Posso fazer outra pergunta que não seja de isopor? Sim. O que você acha sobre o vidro nas ruas e sobre os perigos? Que eles também podem conter bactérias, doenças. O que você acha sobre isso? O vidro, ele é uma coisa muito interessante. O vidro ele é feito de areia. Ele vem da areia aquecida, super aquecida.
aquecida, areia de praia, né? E essa areia, ela se cristaliza para formar o vidro. Só que o vidro, ele é uma outra coisa que ele demora muito a se quebrar para ele sumir na natureza. E ele demora muito mais, ele demora milhões de anos para se decompor na natureza. Então, o certo em relação ao vidro é que, em vez de jogar na rua, descartarmos, sempre coloca o vidro, principalmente se estiver quebrado, numa sacola ou numa caixa de papelão separada e avisa que aquilo ali tem vidro, porque tanto o catador de lixo, né, do caminhoneiro, pode botar a mão e se cortar. E tendo ali descrito que aquilo ali é uma caixa de vidro, uma sacola de vidro, ele vai para um local de separamento para o vidro. E nesse local, esse vidro vai ser reaquecido até ele derreter. E sendo derretido, ele vai ser descartado propriamente para um local correto. E ele também... Ó, o carro. E ele também pode ser reutilizado para formar outras garrafas de vidro ou outros utensílios. Por exemplo, uma fábrica, uma empresa que já faliu, mas que fazia muito isso, era a Pyrex, né? Que a gente tinha aqueles pratos inquebráveis que a gente jogava no chão, não quebrava por nada. Ele era feito de vidro de garrafa, que eram reciclados, eles eram esquentados até eles virarem uma pasta líquida e depois eles eram emoldados para formar os copos, as tigelas, os pratos de vidro.